De Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Enquanto você busca o texto, eu quero magnificar a Deus por esta riquíssima oportunidade que o Senhor me concede de retornar ao estado de Alagoas, desta feita pela primeira vez na cidade de Rio Largo, para participar de um trabalho que eu julgo de suma importância, que é um trabalho com a juventude. E com os jovens está a força, está o dinamismo. Se é verdade, cadê o glória dos jovens que veio para o culto hoje? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Arnóbio, que eu tenho a alegria de tê-lo como amigo, e ele já esteve pastoreando na igreja que pastoreamos, e é uma alegria, toda vez que encontramos, já nos encontramos aqui, nas vezes que ministrei, na convenção, também em outros eventos, e é uma alegria rever o pastor Arnóbio, louvar a Deus pela vida da sua esposa, a irmã Antônia, louvar a Deus pela vida do ministério da igreja aqui em Rio Largo. E louvar a Deus pela vida do nosso querido Anderson Góes, que é o líder dos jovens, e parabenizá-lo pelo trabalho e profetizar que ano que vem será 10 vezes melhor do que este ano de 2025 para a juventude do Rio Largo. Louvar a Deus pela vida do irmão Sérgio, que nos conduziu com tanto amor e carinho. Estamos numa correria grande, mas eu aprendi o seguinte: altar não é lugar de dar desculpa, nem de desabafar e nem dizer que não sabe. Altar é lugar de sacrifício, e quem não está preparado para sacrificar, não suba no altar, porque altar não é lugar de se apresentar, porque não é palco. Altar não é lugar de desabafar, porque não é sua casa nem um consultório do psicólogo. E altar não é lugar de ficar se lamentando. Altar é lugar de entregar algo que Deus deu para a igreja. E eu estou com algo de Deus esta noite para vocês aqui. Quem está preparado, coma muito. Quem não está preparado, coma pouco. Mas não fique sem comer, porque Deus tem comida para todo mundo aqui esta noite. Antes de ler o texto e aproveitar que você vai estar em pé, porque vai ficar sentado e eu que vou ficar em pé, então para vocês sentir o que eu estou sentindo, e vou sentir muito tempo, então fique em pé também, fazer igual Paulo, sofre comigo as aflições. Eu queria avisar a você que quer investir em você. Tem gente que diz assim: ninguém investe em mim. Se Deus já investiu, a outra pessoa que tem que investir em você é você mesmo. Pare de conversa, invista em você, o resto é resto, né? Deus disse que eu seria pastor, eu tinha 7 anos. Primeira coisa que eu fiz com 12 anos foi comprar o manual de cerimônia para aprender a fazer casamento, para aprender a fazer culto fúnebre, para aprender a fazer aniversário de 15 anos, porque eu acreditava que a promessa estava de pé e quem tinha que correr atrás sou eu. Eu trouxe hoje 3 livros para você que é jovem. Primeiro, esse aqui, O Segredo da Obra Missionária. Aqui eu falo de chamado, e aqui eu falo também que é um perigo trabalhar para Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus, e Deus não quer ninguém trabalhando para Ele. Se alguém lhe ensinou que você tem que trabalhar para Deus, tem que repensar, porque tem gente trabalhando com Deus, mas Deus não está mais com ele. Aprendeu a cantar, aprendeu a pregar, aprendeu a reger, aprendeu da terra, aprendeu a movimentar, mas quando chegar no final de tudo, Deus vai dizer: eu não sei quem é você. O segredo não é trabalhar para, o segredo é trabalhar com Deus, é uma parceria. E nesse livro também eu trato sobre os que se acham a última Coca-Cola do deserto, né? Tem gente que começa a fazer um trabalho bonito e pensa que se tirar ele do cargo, o trabalho acaba. Já existia antes de você, bebê, e vai existir depois de você, porque o único que, se não tiver, a obra acaba, é o dono da obra, que é Jesus de Nazaré. Cuidado para ninguém botar na sua cabeça que você é insubstituível. Ninguém é insubstituível, né? Esse livro aqui serve para jovem que não quer sofrer no casamento, né? O segredo para proteger a família.
Tem gente que quer uma família abençoada e está namorando com um menino que tem preguicite aguda nos ossos. E namorando com menina que acorda meio-dia, não sabe nem fritar um ovo. Aí depois vai orar e Jesus vai mandar cantar o hino 291 da harpa. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tem chamada, meu filho, não case com menina que não sabe nem que dia é hoje. Tem chamada, minha filha, não case com perturbador de Israel. Valorize aquilo que Deus te deu. E esse livro aqui é para quem vai ser esposa de pastor. Glória a Deus, né? Esposa de obreiro, serve para as esposas de obreiro, esposa de pastor. Eu digo que ser esposa de pastor é um cargo vitalício e é um dos mais mal compreendidos da igreja. Porque a igreja cobra que a esposa do pastor pregue, cante, reja, zele a igreja e ainda seja magra. Glória a Deus. Aí é uma perturbação, porque muitas irmãs não conseguem, né? E tem as esposas de pastor mical, não se envolve com nada, fica em casa. E aí eu trato vários assuntos aqui. Quem desejar, após o culto, vai estar ali fora com o jovem ali, você compra e lê. Os que acharam o texto, dá um sinal pentecostal. Eu vou entender que você não ouviu, porque todo mundo aqui é pentecostal. E também vou entender que você não abriu o texto ainda. Então eu vou pedir para você falar novamente, porque pentecostal, quando não dá glória, não adora, está com algum problema. É igual menino quando fica quieto, está doente, né? Quando você vê uma criança muito quieta, está doente. É igual pentecostal. Você vê pentecostal muito quieto, está com problema. Então, quem achou, dá um sinal pentecostal. Já viu que a gente sabe fazer bem feito? Só é apertar. Se eu apertar mais um pouquinho, treme tudo, né? Mas como eu ainda vou pregar, deixa para apertar no meio da mensagem. Diz o texto: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, diga comigo, chamados, segundo o seu propósito, diga seu propósito. Antes de você sentar, e não feche a Bíblia para que durante a ministração você possa consultar, você por favor repita o tema da reflexão esta noite. O propósito está inalterado. Repita, 1, 2, 3 já. O propósito está inalterado. Para ficar melhor, diga: ninguém altera o propósito. Ninguém altera o propósito. Compartilhe para no mínimo 3 companheiros que está perto de você ou companheira. Ninguém altera o propósito. Senta dando glória a Deus e aleluia. Eu pretendo não demorar, mas também pretendo entregar tudo que o céu ministrou ao meu coração. Para tanto, eu gostaria que todos, indiscriminadamente, do maior ao menor, atente para a palavra. Deus não fala para quem não quer ouvir. Quem tem ouvido, ouça. Eis que estou à porta e bato. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então olhem para frente, preste atenção, não se movimente agora, a menos que seja para adorar ao nome do Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido. Todos aqui já ouviram alguma ministração sobre este texto. E este texto foi escrito por um dos maiores homens das Escrituras, o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, que era a capital do império que mandava no mundo na época, ele estava na cidade de Coríntio. Lá naquela cidade, no finalzinho da viagem missionária, ele teve uma informação fantástica. Qual foi a informação?
o evangelho chegou à capital do império. Para quem não sabe e não deu glória com esta informação, eu vou lhe explicar. O Império Romano era o império mais sanguinário que existiu, e dos seus ditadores, um se destacou, que foi Nero. Nero era tão maligno que ele decidiu tocar fogo na própria cidade de Roma para poder acusar os crentes e ter um álibi para perseguir. Nero, quando queria, na sua megalomania, mostrar grandeza, ele pegava os crentes, amarrava um em cima do outro e incendiava em volta do palácio para mostrar a sua grandeza. Nero se achava tão grande que um dia ele mandou queimar todos os exemplares da Bíblia que ele pôde. Mas quando Paulo estava em Corinto, Paulo estava ouvindo dizer: o evangelho furou o bloqueio de Roma, o evangelho chegou na capital, o evangelho chegou no quintal do ditador. E isso aqui é extraordinário, porque se Paulo, pastor Arnóbio, era o maior vulto de missão naquela época, e Paulo não foi pregar em Roma, quem abriu a igreja na capital do império? Aqui é um mistério, mas eu tenho uma pista. Quando no dia de Pentecoste tinha gente de tudo quanto era lugar, um pescador pregou uma mensagem poderosa, e aquela mensagem poderosa fez com que muita gente se convertesse. E o resultado do Pentecoste é que provavelmente pessoas que foram salvas naquele dia chegou lá em Roma e abriu a boca e pregou o evangelho. E para o evangelho se expandir, não precisa de título, não precisa de nome conhecido, precisa de coração incendiado pelo Espírito Santo e bocas disponível para propagar o evangelho. Mas, como eu disse, a capital do império era Roma. Significa dizer que os irmãos que estavam vivendo em Roma estavam vivendo situações complicadíssimas. Para ser crente em Roma não era fácil. Para ser crente na capital do império do mundo aquela época era difícil. E Paulo escreve uma carta teológica de forma muito profunda, e no capítulo 8, que é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia, ele diz assim: todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Isso aqui é extraordinário, e eu vou repetir para que você entenda. O texto não está dizendo algumas coisas cooperam. O texto está dizendo todas as coisas cooperam. Quando você olha esse texto na perspectiva espiritual, você entende primeiro que Deus está no controle de todas as coisas. Quem pensar que Deus perdeu o controle não conhece a história. Deus tem o controle da história e tudo está na sua mão. Quando o texto diz todas as coisas, Deus está dizendo: eu trabalho até quando ninguém vê que eu estou trabalhando. Eu me movo até quando ninguém vê que eu estou me movendo. Eu cuido ainda que ninguém veja que eu estou cuidando, porque eu sou o Senhor dos senhores. Quem pode levantar a mão direita e exaltar a Ele esta noite? Todas as coisas. Sacode esse irmãozinho e diga: acorda, meu irmão. Todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Há uma direção de Deus sobre aqueles que o adoram. Aí o texto diz: todas as coisas. Só as mulheres, diga comigo: todas as coisas. Geralmente as mulheres é mais animada. Vamos ver o que é que está acontecendo. Só os homens, diga: todas as coisas. Todas as coisas.
Eu avisei, as irmãs agora ficam revoltadas, querendo falar de novo, né? Porque mulher gosta de disputa, sai tudo rouca, mas ganha. As mulheres, novamente, diga todas as coisas. E se apertar mais, você vai ver essa igreja tremer. Todas as coisas cooperam. Diga comigo, cooperam. Olha para alguém que está perto de você, diga: você não está vendo, mas está cooperando. Está cooperando. Está cooperando. Deus está trabalhando e todas as coisas estão cooperando. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Mas o texto dá um detalhe: não é cooperam para o bem de todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus tem um cuidado especial com quem lhe obedece e lhe ama. Deus tem um segredo especial com quem não vive sua própria vida, mas vive a vida de Deus aqui na terra. Mas Paulo vai lá no final e traz o segredo do tema que vocês escolheram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados para o seu propósito, segundo o seu propósito. E se alguém esta noite me disser assim: pastor, defina este propósito. Se você for no dicionário, você vai encontrar várias definições, mas eu prefiro uma. Propósito é projeto. Sabe o que é que Deus está dizendo através de Paulo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram escolhidos por mim, me amam para o projeto que eu estabeleci para a vida dele. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí eu fiquei pensando aqui: se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, eu preciso de uma palavra que me dê direção sobre isto, que eu entenda isto. E esta palavra é discernimento. Levante a mãozinha direita para o céu e me ajuda a pregar, que eu já estou sentindo graça para entregar tudo esta noite. Levantou a mão direita e diga comigo: discernimento. Discernimento, preste bem atenção, abaixe a sua mão. É a capacidade de ver o que não está claro, de saber tomar as decisões corretas diante de situações complicadas. Olhem para cá: quando Deus faz um plano, quando Deus planeja algo a respeito de alguém, tem gente que romantiza, ainda tem uns hinos que ensina a gente errado. Agora é só vitória, agora é só vitória. É mentira, não é verdade. Para ficar só vitória, a gente tem que estar além do Rio Azul, e a gente ainda não está além do Rio Azul. A gente não está no paraíso, a gente está na terra, e na terra tem vitória, tem luta, tem problema, tem levante, tem calúnia, tem doença, tem vendaval, mas o Senhor diz: eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar. Aí tem gente que pensa: se Deus estabeleceu um projeto comigo, o propósito de Deus está na minha vida, aí agora eu vou vencer todas. E não é verdade. Pegue na mãozinha do irmãozinho e diga: tem que observar as etapas, bebê. Diga para ele: tem que observar as etapas. O nome do Senhor vai ser glorificado, Deus vai fazer coisa tremenda, mas vai ter que viver cada etapa. E eu vou para o tema. O Salmo 138 é o Salmo de Davi, e na NVI, que é por isso que é bom você ter várias versões da Bíblia, porque tem versão que o texto torna-se mais claro. Você tem que conhecer para não observar versões que distorcem o texto, mas você tem que observar várias versões: a NVI, a NTLH, a NAA. Claro que a gente usa mais a Almeida Revista e Corrigida, que é o texto mais original, mas tem versões que dão uma clareza no texto. E a NVI diz assim: Deus irá cumprir o seu propósito.
Deus irá cumprir o seu propósito. Então, se Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam, se o Salmo 138 é o Salmo de Davi, e ele está dizendo o propósito que ele estabeleceu ao meu respeito vai se cumprir, eu tenho que entender, eu tenho que ter discernimento, qual é a fase que eu estou vivendo, qual é o momento que eu estou vivendo, e aprender a dar glória a Deus e não perder a fé diante de cada situação. Então vamos para a vida de Davi. Davi era o mais novo de 8 filhos. Davi era ruivo, não era um menino assim como eu, bonito assim. Ele tinha mais ou menos a metade da minha beleza, mas não era tão belo como eu. Olha para o seu irmão e diga: como você também, para não ficar com inveja do pastor. Ele era ruivo, ele não tinha muita aparência, mas eu vou falar uma coisa aqui, só dá glória a quem está vivo. Quando Deus faz um projeto a respeito de alguém, Deus não olha a estética, Deus não olha currículo, Deus não olha aprovação. Ele é o Senhor que faz o projeto e assina. E esta noite eu quero dizer, como profeta de Deus, o projeto está inalterável e o propósito está inalterado. Glória ao nome do Senhor. Na época que Davi estava vivendo a sua adolescência, era a época do reinado de Saul, e Deus rejeitou Saul. Preste bem atenção. Aí a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Samuel. Como é o nome do profeta? Samuel. Mais forte: Samuel. Um dia Deus se encheu a paciência e diz a Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele, Samuel. Prepara o chifre. Naquela época, esta expressão chifre, que era de fato um chifre de animal, era utilizado para unção. Enche o chifre de azeite e vem e vai à casa de Jessé, o belemita, que eu já escolhi um dos seus para assumir o lugar. Isso aqui é algo muito sério, muito interessante, porque no dia do encontro, Jessé mandou Davi pastorear as ovelhas. Quem tem certeza que Deus fez um projeto com ele, não fica ressentido quando não é convidado, quando não é paparicado e quando não é envolvido em tudo, porque ele sabe que tudo tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Eu vou dar uma palavra aqui para uns meninozinhos que estão começando a pregar. Tem uns meninos hoje que ainda bem não começou a pregar. Ele pensa que o projeto é dele, que o propósito de vida foi ele que criou, e aí ele fica: me leva, me bota lá para pregar. Um dia desse eu encontrei um, pensei até que estava sendo assaltado. O que foi isso, homem? Me chama, homem. Eu disse: mas eu nunca precisei disso. Quem sabe que tem um projeto estabelecido consigo, vai pastorear sabendo que o convite chega, vai fazer o que é para fazer sabendo que a hora chega. Pega na mãozinha do irmãozinho e diga: vai reger teu grupo em paz, minha irmã. Vai zelar a igreja em paz. Vai evangelizar em paz. Vai fazer o que Deus te mandou em paz. Na hora de Deus o convite chega, a proposta chega. Tem gente que pensa que o propósito e o projeto é seu. O projeto foi assinado pelo aquele que está sentado no trono. Deus disse para mim que eu ia viajar às nações. Eu tinha 7 anos. Meu pai um assalariado, 7 filhos. Meu pai não tinha dinheiro nem para comprar roupa. E Deus diz: eu vou te levar nos 4 cantos da terra. Eu nunca pedi a ninguém para me convidar. Eu nunca pedi a ninguém para me levar. E eu só não fui em um continente da terra, que é a Oceania, que ano que vem vou chegar lá, mas em todos os outros continentes, daqui a pouco chega um convite, daqui a pouco chega outro convite, daqui a pouco aparece alguém e diz: eu te admiro. Eu nunca vi. É Deus dizendo: se o projeto é meu, eu chamo. Se o projeto é meu, eu cuido. Se o projeto é meu, vai ter que aguardar.
Glória a Deus. Não pirraça pastor que é perigoso, e eu estou cheio. Pirraçar pastor perigoso é pastor cheio, é um perigo. Pega na mão do irmão e diga: fica na tua, vaso, tua vez vai chegar. O propósito é dele, o projeto é dele, o querer é dele, a hora é dele. Agora tem gente que faz o quê? Vai pastorear zangado. Cada uma, na hora de mandar varrer é eu. Agora na hora de pregar fica botando os outros. Aí vai atrasar mais ainda. Vá fazer o que Deus mandou, que Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa. E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu preciso dizer uma verdade. Esse reino aqui não é mérito não, meu irmão. Tem gente que fala melhor que eu, prega melhor que eu. Tem gente que tem uma memória que grava os versículos da Bíblia tudo. A minha memóriazinha é fraquinha. Aqui não é mérito, aqui é graça, aqui é misericórdia, aqui é Deus, aqui é quem Ele quer. Quem está entendendo? E já der para levantar duas mãozinhas para o céu e dar glória a Deus. Aí o que é que Davi faz? Vai pastorear, vai pastorear. Olha para o teu irmãozinho e diga: vai fazer um cursinho, meu irmão, enquanto a bênção não chega. Vai fazer o curso teológico enquanto o convite não chega. Vai para o culto de doutrina enquanto o convite não... Vai fazer alguma coisa. Aí Davi faz o quê? Vai para pastorear as ovelhas. Aí chega Samuel. Irmão, Davi tinha 7 irmãos, 8 irmãos. Os 3 primeiros já era cara de rei, nariz de rei, sobrancelha de rei, mas não era rei. Tem gente que tem cara de profeta, nariz de querubim, mas é demônio, é perturbado, é obra de engano. Inclusive dá uma mensagem aqui para as meninas: cuidado para não se empolgar com aparência. Tem uns vasinhos hoje que parece vaso, mas é perturbador. E os vasos também, tem umas meninas que parece uma benção, mas de alta periculosidade. Cuidado. E tem gente que é tão ok, que até profeta engana. Samuel não era qualquer profeta, era o filho da irmã Ana. Samuel era um homem tremendo. Quando saía de casa, todo mundo ficava dizendo: para onde vai Samuca? Para onde vai Samuca? Samuca vai para onde? Porque era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Mas quando ele viu Eliabe, diz: misericórdia, eu já achei. Aí o Senhor olha e diz: ei, o chifre está na sua mão, o azeite está na sua mão, mas o projeto quem faz sou eu. Para de conversa. O projeto quem faz sou eu. O propósito quem estabelece só eu. Aí o texto diz que ele disse: tá bom, cadê o segundo? Quando veio o segundo, chegou, o azeite já estava descendo. Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê por fora. Olha, irmão, tem gente que por fora está até bonitinho. Apesar que tem uns que é tão perturbado que nem por fora presta, né? Nem por fora. Tem uns que é tão perturbado que nem disfarça mais. Por fora já está uma Jezabel, já está uma jumenta de Balaão. Mas tem gente que sabe de enganar. Tem gente que bota uma roupinha até a voz, né? Tem gente que chega na igreja glorificando, exaltado, e Deus dizendo: eu te conheço, que tu não é essa flor que se cheire, né? Eu te conheço, eu sei quem é você, né? Tem uns irmãozinhos perturbados. Aí quando pega o microfone: saúde os irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor. E Deus dizendo: obra de engano pura, pai, eu conheço. Aí Deus diz para Samuel: eu não vejo por fora. O projeto não é feito pela estética, o projeto é feito pelo coração. Eu vejo por dentro, eu vejo as intenções. Não é esse. Aí passou todo mundo. Aí Samuel chamou Jessé e disse assim: acabou os meninos? Ele disse: acabou. Não, tem o menor. Chama o menor. Eu fico imaginando a cara de quem foi chamar Davi. Bora, tá ali chamando. Parou tudo lá, um desfile lá, não achou ninguém. Vai achar você? Quando o Davizinho chegou, Deus diz: é ele. Mas é pequeno, mas eu sou grande na vida dele. Mas não sabe, mas eu ensino ele. Aí o texto diz: e a unção foi feita diante dos irmãos. Aí ungiu Davi. Aqui tem um detalhe, olhe para mim. Tem que ter discernimento para ir para o pasto pastorear, esperar o convite. E tem que ter discernimento para depois de ungido não pensar que já é. Você foi ungido, mas ainda não é. Deus disse que vai te levar, mas por enquanto ainda não te levou.
O problema é que tem uns meninos que recebem uma profecia, no outro dia já pensa que é o último profeta, o profeta mais poderoso de Alagoas. Não, tu só tem a chamada, vai ter que aguardar o tempo de Deus, vai ter que aguardar a hora de Deus, vai ter que aguardar o tempo de Deus. E é aqui que um bocado de gente se estraga e acaba com o propósito todo. Tem gente que ainda bem não recebeu uma profecia, já bota uma calça na boca do estômago, um sapato da bruxa queca, já fecha uma cara de pitbull e diz: agora eu sou vaso. Não, você é um plano de vaso, um projeto de vaso, mas ainda não chegou a tua vez. E o texto diz: e ele volta para pastorear as ovelhas. Isso aqui é lindo, irmãos. Quando você vê alguém pegando o que Deus deu para se exibir, está perdido e vai quebrar o propósito, vai perder o projeto. Davi estava pastoreando ungido, sabendo que a hora ia chegar. Quem pode levantar a sua mão e dar glória a Deus? Pega assim na mãozinha do irmãozinho com todo cuidado, que ele já deve ter apanhado, está meio zangado. Olha no olho dele e diz assim: ó, volta para fazer o que tu estava fazendo, enquanto a promessa não se cumpre. Discernimento para entender isso. Aí o texto diz que de repente o Espírito de Deus se apossa de Davi e sai de Saul. Quando o Espírito de Deus se apossa de Davi e sai de Saul, um espírito mau entra na vida de Saul. Aí alguém chega e diz assim: tem um menino que toca. Eu acho isso lindo. Quando Deus está na sua vida, não precisa você fazer propaganda de você mesmo. Alguém vai dizer: tem uma menina em Rio Largo que é uma benção, convida ela. Tem um meninozinho em Rio Largo que é uma benção, convida ele. Tem um menino. Eu acho lindo a história de Timóteo, porque quando Paulo chega na segunda viagem missionária, a Bíblia diz que a igreja diz: tem um menino aqui que é uma benção, é o filho e o neto da irmã Lóide, da irmã Eunice. O pai não é crente, mas o menino é uma benção, porque quem é benção não espera consagração para fazer, faz, e Deus honra através da escolha e da separação dos homens. Pega assim na mãozinha do irmãozinho e diga assim: ó, Deus vai surpreender você no tempo certo. Aí chega um convite, e tem gente que aqui é que está o problema. Eu fui ungido para ser rei, não vou ficar tocando para gente endemoniado, não. É que tem que ter discernimento, que primeiro começa tocando para depois virar rei. Tem gente que é assim: eu recebi chamada para pregar, aí o pastor manda ser porteiro da portaria da igrejinha mais simples, mas um vaso do meu naipe, Um dia eu encontrei um irmãozinho dizendo: pastor, estão desperdiçando um vaso do meu naipe. E eu olhei para o tamanho do vaso, desse tamanho, eu digo: valei-me Jesus, que autoestima elevada, meu pai, né? Tem gente que pensa que é uma coisa grande e vai desprezando. Quando Deus quer fazer, você pode estar onde tiver, Deus está te vendo, Deus está te enxergando. Está lá agora ele tocando, para Deus afugentar o espírito mau que estava na vida de Saul. Diga comigo: etapas do propósito. Olha para o teu irmão e diga: não queima as etapas, pelo amor de Deus. Não queima as etapas, pelo amor de Deus. Discernimento para entender que se não foi convidado porque não chegou tua vez. E discernimento para entender que depois de ungido, volta para fazer enquanto Deus abre a porta para te colocar. Agora eu vou dizer algo aqui: quem está preparado, abre o bocão que Jesus te deu e dá o maior glória. Deus já marcou o cenário e já agendou na agenda dele o dia que o projeto vai ser apresentado para todo mundo. Vou dizer novamente para quem perdeu o primeiro milagre, recebeu o segundo. Já está na agenda de Deus, já tem data, o dia que Deus vai apresentar o projeto e o propósito que Ele fez para todo mundo. Agora aqui tem um segredo. Olhe para mim. Se não tiver discernimento, vai perder tudo. Porque bênção no projeto de Deus não tem cara de bênção.
Não tem cara de bênção. Tem gente que espera benção com cara de bênção. Não tem benção que tem cara de luta. Tem porta que parece problema. A Bíblia diz que o pai de Davi olhou e disse: meu filho, vá levar uma comida para os seus irmãos, ungido, sendo menino de recado, sem reclamar. Hoje em dia, aqui não, mas eu vou falar umas verdades aqui. Tem uns meninos que têm vergonha até de tirar oferta na igreja. É uma unção tremenda, pastor, com essa salva na mão. Tem uns que ficam com a salva escondida, parecendo que até os irmãos tomam até um choque. Bota a salva assim, esconde a salva, com medo, porque eu vou ser pregador das multidão. Deus disse que eu ia viajar o mundo, e eu só pregava em roça. Era 6 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Um dia eu disse para o meu pastor: eu acho que minha chamada é roça, pastor. Todos os convites é roça. Eu tenho que atravessar nadando não, que eu não sei nadar, carregado. Eu tenho que atravessar de fusca. Aí ele olhou e disse: não, meu filho, aqui a chamada começa assim mesmo. Olhe para mim, irmão, está ungido, tem propósito, tem projeto, mas tem que ser menino de recado até o milagre acontecer completamente na sua vida. E o que é que Davi faz? Vai levar o recado. Se mandou, faça. Eu me lembro que Deus disse que eu ia andar o mundo inteiro. Aí eu cheguei no culto administrativo, e aí o pastor deu cargo a todo mundo e não sobrou nenhum para mim. Aí segunda-feira eu fui na casa dele e disse: pastor, meu filho, tudo bem? Eu já pregava, eu prego desde 9 anos. Aí ele disse para mim assim: e aí, como é que está? Eu digo: eu vim aqui, pastor, para eu inventar meu cargo. Glória a Deus. Eu quero inventar um cargo porque eu quero trabalhar. Ele disse: meu Deus, você quer inventar um cargo? Eu digo: quero, meu pastor. E como é esse cargo? Eu digo: eu quero evangelizar terça-feira na cadeia, quinta-feira no hospital e domingo à tarde no centro de macumba. Ele olhou e disse: valei-me Jesus, como assim, meu filho? Eu digo: terça na cadeia, quinta no hospital e domingo à tarde no centro de macumba. Ele olhou e disse: tem coragem, meu filho? Eu digo: debaixo da tua bênção. Dá aqui uma palavrinha para quem está começando. Se quebrar princípio de autoridade, não vai longe. Pode pregar e cantar, mas se não respeitar a autoridade espiritual, não consegue ter sucesso, porque Deus não abençoa quem quebra princípio. Ele olhou e disse: está abençoado. Aí eu fiz uma equipe de 10 adolescentes, e terça-feira eu estava na cadeia. Aí quando eu chegava lá, o delegado, o seu doutor Antônio, ele tinha um óculosinho, botava aqui na ponta do nariz. Aí dizia para mim assim: pastorzinho, a delegacia é sua. E o que era pior, eu acreditava. Glória a Deus. Os presos ficavam tudo atrás das grades e eu pregando, parecendo que estava com 50 mil pessoas na minha frente, pregando, e os presos tudo assim. Eu acho que eles pensavam assim: deve ser doido, é perigoso, bora ouvir ele. E aí a gente no hospital, se na cadeia eu pregava com toda a ousadia no hospital, mas calmo, né? Que tem gente que vai evangelizar no hospital, fica queima, 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 e os pacientes dizendo: misericórdia, me dá alta, que chegou um doido aqui, né? E aí eu ficava calmo, orava por todo mundo. Aí na minha cidade tinha um centro de macumba. Só o lugar do salão era maior do que essa igreja aqui. Aí um dia eu fui evangelizar. Aí eu orei 5 horas de relógio, né? Orei 5 horas de joelho. Minha mãe foi para a escola dominical e eu fiquei orando. Mas dos 10 só foi 5, né? Só foi 5 no dia. 2 desistiu no caminho. Só chegou 3. Um desistiu na porta. Aí eu cheguei na porta e disse: fulano de tal está aí? Aí o camarada disse assim: tá. Eu disse: quero falar com ele. Toda autoridade, que quando você vê crente com arte, irmão, eu quero dizer, irmão, que eu não sei o que eu vou falar. Não orou. Se tivesse orado, tem autoridade. Crente que ora tem autoridade. Eu cheguei e disse: eu quero falar com ele. Aí eu cheguei lá, tinha uns 300, tudo sentadinho de branco assim. Aí eu olhei e disse assim: o senhor é fulano de tal? Ele disse: sou. Eu disse: eu vim pregar o evangelho para o senhor. Ele olhou e disse: é muita ousadia da sua parte. E o menino que entrou, que foi comigo, disse: acabou, vamos embora, nós vamos morrer. Meu Deus do céu. Já viu aquelas pessoas que é melhor não ter ido? Como é que você está pregando e tem uma pessoa no seu ouvido dizendo: amém, amém, vamos embora? Eu lhe disse. E o cara diz: é muita ousadia. Eu digo: não é ousadia não, é muito amor pelo Senhor, é amor pela sua alma, é amor pelas almas dessas pessoas que estão aqui. Aí ele diz: e você está dizendo que eu estou errado? Eu digo: eu não vim falar do Senhor, eu vim falar de Jesus, eu vim falar daquele que tem o poder de mudar a sua vida. Irmão, ele disse assim: pessoal, vamos ouvir o pastorzinho.
Aí diz para mim assim, 15 minutos para você. Irmão, 15 minutos para quem está cheio de Deus, é muitos minutos. Inclusive dá uma palavra para os irmãos aqui, quando você estiver no culto, que o seu dirigente disser assim, dê uma palavrinha de 5 minutos, use só 3, deixe 2 na casa, glória a Deus. Tem uns meninos que o pastor dá 5 minutos, ele diz, hoje eu vou desenrolar o rolo todo, ainda que seja a última vez. E o pastor dizendo, exatamente, é a última vez que tu pega nesse microfone, perturbador de Israel. Quem não sabe começar com 3, não vai ter 30. Quem não sabe começar com 10. Sabe que o meu pastor que me formou, ele dizia assim, vamos ouvir Edivaldinho jogar uma pazinha de fogo. Até hoje eu não sei que pá é essa. Porque ele não dizia, eu entendi, deve ser uma mensagem pentecostal. Joga uma pá de fogo na igreja aí, meu filho. 5 minutos. Eu usava 4, deixava 1. Eu usava 3, deixava 2. Aí aonde ele ia, ele me levava. Joga a pazinha de fogo. Tem 3 minutos, eu deixava 2. Aí todo lugar eu pregava. Agora tem uns bestalhadozinhos que ainda bem não começou. Glória a Deus. Então voltando aqui, você precisa entender que as oportunidades vão surgir. Mas eu vou dizer uma coisa que presta bem atenção. Quando ele chega no campo de batalha, levanta assim a mãozinha bem alto e diga assim, o projeto. Não, bem forte, o projeto já estava pronto. Ele só estava vivendo as etapas. Agora olha de 2 em 2 e diz assim, Deus já fez o seu projeto, já te envolveu, você está vivendo as etapas. E esta noite é uma das etapas de Deus nesse projeto. Que coisa linda. Ele chega no campo de batalha, e no campo de batalha ele encontra Golias. Diga comigo, Golias. Olha o que é discernimento. Fica ligado aqui, você que quer casar, pelo amor de Deus. Você que quer ser abençoado. Discernimento para entender a hora certa. Tem umas meninas no encalhamento profundo, já está passando dos 30. Deus abre a porta, chega na igreja, Deus manda o varão. Paz, querida. E ela com a cara feia, pastor. O varão disse, misericórdia, eu até estava gostando, mas é um dragão, pai. Eu pensei que era uma ovelha, é um dragão. É um dragão. Se tu está com essa cara feia, sem casar, com 3 filhos nas costas, nem o diabo passa na tua rua. Tem que estar ligado, irmão. Quem Deus fez o projeto, Deus vai dando as etapas. E quem tem discernimento vai entrando pela porta, vai entrando pela porta, vai entrando pela porta. Pastor, aonde é que está isso? Está na Bíblia, está na Bíblia. Sabe onde é que está na Bíblia? Quem olhava para Golias via o quê? Impossível, impossível. Eliabe dizendo, impossível. Saul dizendo, impossível. Davi dizendo, ganha o quê quem matar esse cara? Ganha o quê? Olha que ele não estava lutando por lutar não. Aí alguém diz assim, vai casar com a filha do rei. Ele disse, meu Deus, vi menino de recado, já volta o genro. Glória a Jesus, genro. Menino de recado e volta genro. Olha para o teu irmão e diga, eu não sei como tu chegou aqui. Diga para ele, eu não sei como tu chegou. Se chegou menino de recado, se chegou ferido, se chegou atribulado. Mas eu sei que a palavra vai fazer tu sair daqui abençoado, com visão nova. Discernimento. Parecia a bênção? Não. Mas ele teve o discernimento para perceber. Para muita gente é problema, para mim é oportunidade. Aponta o dedo de profeta para alguém e diga, está chegando uma oportunidade. Não joga fora, faz parte do propósito. Está chegando uma oportunidade. E o que mais ganha? Olha para cá, já estou encerrando. Ganha honra. Sim, pai, vai ser genro e vai receber uma honra. E a casa do pai não paga imposto. Aonde
Onde é a tenda de Saul? Agora imagina a cena. Saul com medo de um exército, chega um meninozinho dizendo: excelência, matador de gigante na área. Eu acho que Saul olhou e disse: é o que me faltava. Meu Deus do céu, é brincadeira. Agora olha para mim e prepara o glória. É que quando Deus fez o projeto lá na casa de Jessé, Deus já estava fazendo as etapas para preparar ele para enfrentar Golias. E quem não foge às etapas não estraga o propósito. Onde é que está escrito isso, pastor? Ele olhou e disse assim: ô senhor, é que o senhor não conhece minha história toda. E quem é você? Matador de leão. Você mata leão? Eu pastorei umas ovelhinhas do meu pai. Aí um dia apareceu o leão, eu botei ele para correr. Ele não quis correr, eu matei ele. Você mata leão? Mato leão, sim senhor, glorificado seja Deus. Eu mato leão. E outra coisa, eu mato urso também. Apareceu um ursozinho lá, e aí eu matei ele. E o Deus que me deu vitória, lá no anonimato, matando leão, é o Deus que vai me dar vitória hoje diante deste Golias. Está preparado? Tem gente que Deus fez o projeto, mas ele perde todas as oportunidades. Ele não tem discernimento para entender. Ele não tem discernimento para entender que a oportunidade passa. Olhe para mim, irmãos. Ele chega no exército, ninguém sabia quem era ele. Mas depois que ele matou Golias, as irmãs do ciclo de oração fez uma musiquinha. E na musiquinha das irmãs ele já era mais conhecido do que o rei de Israel. Deus deu milhares a Saul e dezenas de milhares a Davi. Pega na mão do irmãozinho e diga: o cenário já está pronto, o propósito já foi estabelecido, a sua parte é ter discernimento. Agora sacode a mão dele até ele se alegrar e diz assim: ó, nada atrapalha isso. Quem fala mal está cooperando, quem se levanta está cooperando, se tentar atrapalhar está cooperando. E para encerrar, vamos encerrar com a coreografia. Pastor, até na mensagem tem até coreografia? Tem coreografia. Levanta o dedinho assim, ó, diga: ninguém. Não pirraça pastor não, levanta a mão, diga: ninguém. Nem o diabo, nem quem não gosta de mim, pode atrapalhar o propósito que Deus planejou para a minha vida. Agora aumenta a voz, diga: só tem uma pessoa que pode botar tudo a perder. Vai virando o dedinho assim, ó, e diga: Joe. Olha para mim, irmão. Botaram na cabeça dos irmãos que o inimigo mais perigoso dele é o diabo. Não, meu irmão. Tem gente preocupada. Eu fico vendo uns crentes bestalhados, preocupados até com oração contrária. Pastor, fizeram uma oração contrária contra mim. Eu digo: que ore, gaste o joelho. Quem é protegido por Deus, nem macumba pega, quanto mais oração contrária. Pode chamar Balaão, contra Jacó não vale encantamento. Sabe quem é o teu inimigo mais perigoso? É tu, é teu desejo, é tuas vontades, é tua natureza, é teus piripaque, é teus calundu. Aqui chama de calundu também? Não? Na Bahia, o que é isso? Piripaque. Aqui chama de piripaque? Gente cheia de coisa, qualquer coisinha. Eu vou desviar. Para onde, bestalhado? Tu vai desviar para onde? Só existe um caminho para o céu, sofrendo, gemendo. A gente não sai dele, porque quem quer ir para o céu vai desviar para onde? Bora para a Bíblia?
Eu preparei aqui, tem vários nomes, mas só vai ficar no Davi. Diga comigo, Davi. Quase estragou tudo. Mais uma vez, Davi. Quase estragou tudo. Davi soube lidar com Saul, mas não soube lidar com Nabal. Às vezes a gente sabe lidar com pessoas e não sabe lidar com outras, porque tem gente que é tão pirracento que consegue provocar na gente sentimento que a gente nem sabe que tinha. Irmão, tem gente que é tão pirracento que ele olha para você, dá uma risada e dá vontade de você dar um nocaute nele. Quem nunca teve vontade de dar um nocaute em alguém aqui? Que tem uns irmãos que dizem, eu nunca pensei. Para, que Deus te conhece, Deus pode te revelar hoje aqui. Tem gente que é perturbado, tem gente que provoca em você um sentimento. Olhe para mim, Nabal provocou Davi de uma tal maneira que Davi esqueceu do propósito. Ele não esqueceu sendo perseguido por Saul, ele não esqueceu sendo atormentado por Saul. Mas quando Nabal disse, quem é Davi? Não sei quem é Davi não, tem uns servos que andam fugindo do seu senhor. A Bíblia diz que os meninos quando chegaram, não dá tempo de contar a história toda, a Bíblia diz que Davi olhou e disse, vou matar ele. Só que Davi já tinha um exército de 600 homens. Quantos homens? Sabe quantos homens Davi pegou para matar uma família? 400. Não ia sobrar nem a alma do Nabal. Vai ele, furioso, eu mato, eu arrebento, eu faço. Mas graças a Deus que tem trabalhos como este. E tem as Abigail da vida. Abigail era mulher de Nabal, perturbado, mas casada com uma boa mulher. A Bíblia diz que um jovem chegou para ela e diz, a senhora faça alguma coisa, que meu patrão distratou os meninos de Davi, Davi está vindo matar todo mundo. Aí Abigail chegou para ele e diz assim, está lembrado do propósito? Está lembrado do propósito? O senhor está lembrado que o senhor vai ser rei sobre isso tudo aqui? O senhor se esqueceu que tem uma promessa liberada para o senhor? O senhor se esqueceu? E só dá glória a quem está vivo, que quem lhe defende não é o senhor, quem lhe defende é quem fez o projeto. Volte! Se coloque de pé, por favor. Coloca a Bíblia na cadeira, os meninos debaixo da cadeira, fica com as mãos livres. Pega na mãozinha do irmãozinho e diga, está esquecendo do propósito? Está esquecendo do propósito? Quem tem propósito não casa com pivete, não casa com Jezabel. Quem tem propósito não anda brigando. Quem tem propósito não anda fazendo o que dá na cabeça. Esta noite Deus quer trabalhar no teu emocional para dizer a você, o projeto está de pé. E nada vai atrapalhar isso. Mas cuidado com os teus sentimentos, cuidado com as tuas vontades, cuidado com as tuas revoltas. E Davi olhou e Abigail disse, volte. Quem vai agir é Deus, volte. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Talvez você está com tanta raiva de situações que está acontecendo na sua vida, e você está dizendo igual a Esaú, para que me serve esse negócio de primogenitura? Talvez você está tão ferido com seus pais, e dizendo eu vou aprontar, eu vou sair, eu vou fazer, mas o Senhor te trouxe esta noite para dizer, e o propósito, e o propósito, e o propósito, e o propósito que eu te envolvi. Talvez tem gente aqui esta noite dizendo eu vou me vingar, e o céu está dizendo, e o propósito que eu te envolvi é maior do que essa vingança, é maior do que essa dor. Então permita que o céu te toque esta noite nesta casa, porque você não vai viver o seu propósito, você vai viver o propósito daquele que te chamou. Não é as suas ideias, é o sonho de Deus para a sua vida. E eu recebo a autoridade de Deus esta noite para profetizar: ninguém vai atrapalhar
atrapalhar o que o céu programou. Tem coisa grande de Deus chegando aí. Aguarda, suporta, não sai da posição. Olha para alguém que está perto de você e diga: está na hora de voltar a acreditar no promessa. Está na hora de voltar a valorizar o propósito. Deus está quebrando laços na vida de gente que foi envolvido em promessas, e o diabo estava querendo te seduzir. O laço é quebrado e a promessa continua de pé. Pega na mãozinha desse irmãozinho, um coral. Todo mundo sabe esse hino que eu vou puxar aqui, mas abra a bocona para cantar. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu da tua vida, cuido eu cuido de ti. Descansa em mim, todas as coisas cooperam para o bem. Comece a sorrir. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar, eu estou te dando experiência para contar, e eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Todas as coisas cooperam. Não estrague o propósito que Deus te envolveu. Não faça o que está na tua cabeça, faça o que está na palavra. Não siga suas emoções, siga o Espírito Santo. Só vocês, só os jovens. O que eu tenho, vai. Só eu sei do amanhã. Oh, abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu estou cuidando, eu estou cuidando. Eu estou permitindo, mas eu estou cuidando. Eu não desisto de quem eu escolho. Eu estou cuidando. Eu estou cuidando. E no final você vai ver que valeu a pena. Agora me ouça, por favor. Me ouça aqui, por favor.
Feche os olhos para me ouvir com a alma. Feche os olhos para me ouvir com a alma. E me escuta, só o teclado. Não foi em vão tudo que eu fiz, diz o Senhor, para te manter vivo e para fazer você ser quem você é. E todas as palavras ao teu respeito, diz o Senhor, nenhuma caiu por terra. Você pode não entender o momento e as etapas, mas o projeto está inalterado. Não importa o que fizeram e as dores que você teve que suportar e as que ainda virão, o que importa é que o projeto e o propósito de Deus está de pé. Se eu não tivesse passado pelas etapas que passei, eu não teria a estrutura que tenho. Deus está te dando estrutura, mas o projeto não foi mudado. Vai ter que suportar, vai ter que esperar, vai ter que repensar conceitos. Me ouça com a alma, feche os olhos. Vai ter que repensar os seus conceitos. Porque meu sonho, minha vida, não tem mais seu sonho, não tem mais sua vida. A oração agora é essa: qual é o teu propósito, Senhor? Qual é o teu plano, Senhor? Em que áreas queres me usar, Senhor? A pergunta não é: o Senhor não está vendo? Não, a pergunta é: para que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Qual é a lição que queres me ensinar? Qual o propósito que tu me envolveu? Esta é a pergunta. Se os teus sonhos não se encaixam com o projeto dele, desista dos seus sonhos. O meu sonho era ser médico. Eu dizia: vou ser um médico. Aí Deus olhou e disse: tu vai ser profeta, tu vai ser pastor. Eu abri mão e eu ajudo muito mais do que sendo médico, porque hoje eu sou médico de almas, médico de vidas, e pastoreio o rebanho. Eu vou pedir algo aqui e eu encerro. Há uma nuvem de glória sobre esta casa, e quem não veio a este culto vai se arrepender muito, porque o céu está baixinho aqui essa noite. Chega aqui, Anderson. Faz assim, ó, como eu vou fazer com Anderson. Vira de frente, olha no olho dele e diz assim, ó: as etapas do projeto, algumas delas são dolorosas, mas não tem para onde fugir, porque o propósito não é seu, é dele. Mesmo sem entender, siga em frente, e lá do outro lado você verá que valeu a pena. Se prepare, Deus já tem a data, o lugar, o cenário. Não estraga tudo não. Agora você vai dar um abraço nele e diga: a gente vai cantar o hino da vitória junto. Quantas vezes não consigo entender.
O céu está curando gente aqui esta noite, neste culto. O céu está livrando meninas de fazer besteira. Joga a carta fora, rasga a carta de despedida, joga o plano do suicídio fora. Sua história vai servir de exemplo. Eu não desisti de você, e o meu plano está inalterado, diz o Senhor. Quem tem glória, dá glória, que a casa está cheia. E quem tem boca, abre essa boca para adorar. Eu estou autorizado a liberar uma palavra. Aonde tiver um vaso de Deus nessa casa, aqui no púlpito, na frente, na galeria, seja cheio pela glória do poder de Deus agora. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja curado nessa tua alma. Seja curado desse complexo de inferioridade. Levanta, levanta, levanta. Deixa Deus conduzir tua história. Ninguém vai acabar o propósito. É dele, todas as coisas cooperam. Glória, glória, aleluia. Como é bom escutar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, temos que agradecer a Deus. Já estamos finalizando.